Salve, salve, muito bom dia! Tá começando aqui pela PAN mais uma edição da nossa revista radiofônica com informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta-feira, 2 de março de 2018. Sejam bem-vindos. Caso Bebê Jonatas. Polícia apreende bens na casa dos pais do garoto que sofre de uma síndrome rara. Os policiais encontraram óculos escuros de marca, um carrão avaliado em R$140 mil, moto, champanhe, anéis. O casal Renato e Aline Openkoski arrecadou mais de R$4 milhões para ajudar no tratamento do filho, mas a bolada está sob suspeita. Luz, câmera e uma baita sacanagem. Imagens de Paola Oliveira sem roupa foram roubadas durante a gravação de série da TV Globo. A atriz fez um desabafo nas redes sociais. Gente como a gente, só que não. Príncipe Harry e Meghan Markle vão convidar um monte de plebeu para o casamento real. Direto de Londres, o Ulisses Neto traz os detalhes desta história. Olha a pompa. Esses são alguns destaques do Morning, como eu disse. Vamos lá, Paulinha. O que temos aí para a nossa hashtag, hein? Bom dia. Bom dia, senhor Edgar Piccoli, que será o apresentador do Oscar Nossa, na PAN já tô, esse ano. Já tô aqui. Estreia sua, né, Edgar? À frente do Oscar na PAN. Estou na maior ansiedade, Paulinha. Pois é, domingo tem Oscar aqui na Jovem Pan. A gente vai transmitir o Oscar. Edgar Piccoli. Eu estarei também nessa transmissão. Miguel Furlim, crítico de cinema. Paulo Gustavo, também especializado aí em cinema. A Manu Carvalho vai comentar os looks, mas a gente quer saber... Vamos aí também, Vini. Você viu os filmes? Eu Se também viu, queria pode participar. pode Posso ir participar. também? Eu vou Você viu estar os filmes? de Então boa. vem. Eu vi. Só não vai vir pra fazer a Glória Pires, né? Eu já preparei a me sinto maratona, preparado vai ter uma pra- maratona pro fim de semana, eu viu? só vi lá na Lady... Ô, Caio, Mas mas esse é outro, fala, pô. você vai participar do Oscar pornô. Você vai ser chamado pra cobertura. Nossa, olha a imagem que ele tem de mim. Espera um pouco. Mas é o seguinte, eu tô esperando que o nosso Morning Squad aqui no Twitter já faça as suas previsões, né? Quero apostas. Quem vai ganhar em que categoria, por quê? Eu sei que vocês têm gifs, vocês têm memes, vocês querem relembrar também gafes e coisas engraçadas que aconteceram em edições anteriores do Oscar. Então vamos para os assuntos mais comentados do Twitter com a hashtag palpites para o Oscar. O Vini acabou de postar os dele, eu retuitei aqui. E eu tô com o Vini, eu tô com o Vini em muitas A dessas gente, apostas. quem sabe, sabe, né? Então vamos lá participar hoje com a hashtag palpites para o Oscar. Mas ele foi no óbvio, foi no que tá aí, né, divulgado na imprensa, tudo ele arriscou, ele foi ousado. Não, eu e o Vini, a gente tá conservador e a gente tá apostando nos ganhadores, simplesmente, né? Em quem vai ganhar. Mas do que eu achei também. Porque o grande favorito pra melhor filme, na verdade, é A Forma d'Água, pelas indicações que teve. São 3 indicações. Mas eu acho que vai, no meu gosto, 3 Anúncios para um Crime. Agora, o resto, eu coloquei o que já estão falando mesmo, assim, diretor Guilherme Del Toro, Que é de A Forma d'Água. a atriz, a Frances McDormand, que é de 3 Anúncios para um Crime, e ator, dizer, o Gary Gary Oldman. Mas não arriscou em nada, vai. Foi ali no... Melhor filme. tudo bem. Eu vou fazer a maratona pra ver vai. se eu concordo com você, Vini. Edgar, eu gostaria Ih, de deixar claro, O sociólogo carioca. por uma questão muito clara, A Forma d'Água é um plágio, uma má calcamonia De de um ET. filme de 1954 Chamado... The Creature of the Lagoon, traduzindo do alemão, A Criatura da Lagoa. Mas vocês não chamaram o Caio Rocha? Eu vou chamá-lo então para o troféu imprensa, Caio. Você vai ser jurado do troféu imprensa. Você aceita? É o Bombardi. Aceita. E o que o Bombardi falaria, o Bombardi? Como é que eu... Mas não ia caber agora nesse... Mas ele... Bombardi ele chama- anuncia um vencedor do Oscar, Oi, Bombardi. Ai, Silvio, da categoria Melhor Repórter, Olha só. o Caio Rocha. Olha só, não conhecia essa tua habilidade. Até que hein, cara? encontramos uma coisa que o Caio faça bem.
Muito bom. Eu falei pra Vai vocês chegar não esse perderem dia. a esperança. Eu falei. É que hoje eu tava Muito na bom. redação, Edgar, e aí do nada eu soltei o... Lembra do Edgar? Do Edgar, não. O Edgar é Lombardi. você, né? Edgar sou eu, Lembra muito prazer. do Lombardi no... Claro. De hora em hora, o SBT informa o resultado parcial da telecena de carnaval. É muito bom. É muito bom, meu caro. Parabéns. Lombardi é Muito bom. bem-vindo nesse Lombardi. programa a qualquer Eu momento. falei, Maravilhoso, minha mãe Lombardi. nunca perdeu as Fique- esperanças em mim, eu falei pra vocês não perderem Fique também. livre para sabia intervenções. fazer. Caramba, aí, enfim, uma imitação boa aqui, hein? viu? Pode fazer intervenções aí, Agora- Caio, a hora que você agora eu achar rodei, necessário. agora eu rodei. Vamos lá, pra o WhatsApp, você interage também aqui pelo 11 931 7 1009. Peraí, 11 931 É 7 isso mesmo. né? 1009. Daqui a pouco, Paulinha, só chará a nossa psicóloga e terapeuta sexual colaboradora aqui do Morning Show, a Paula Napolitano, vai estar aqui com a gente para tirar dúvidas dos nossos ouvintes sobre sexo, sexualidade e relacionamento. Você pode mandar a sua pergunta. Pode colocar na conta daquele amigo, daquela amiga, tá valendo, tá bom? 11 931 7 1009 perguntas sobre sexo, sexualidade e também relacionamento para a terapeuta Paula Napolitano. Daqui a pouquinho a gente ouve e os esclarecimentos, obviamente, também desta nossa colaboradora. Mas falou a hashtag? Eu não... Falou? Paulinha falou, Falei cara. a Você tava hashtag. prestando atenção no Lombardi. aí. Palpites para o Oscar. Se entrar pro Top Trends, tem o quê, Paulinha? Tem kit do Morning Show. Garanta logo o seu e boa sorte! Agora ferrou. Agora vai ser o É programa. porque eu lembrei que não tinha faltado essa Você vai frase. dar notícia Vai, bora, como vamos bombar. trabalhar. Vai Chega. empolgar, né? Chega. Olha, no mais você pode acompanhar tudo o que acontece nesse cubo multicolorido do Rádio Brasileiro no nosso aplicativo, no portal jovempanfm.com.br, também pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Tem conteúdo extra lá no nosso perfil do Facebook. Vai lá, deixa o seu joinha que a gente fica bem feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Vini, vamos lá. O que aconteceu com a Paola Oliveira? Pois é. Qual a razão dela estar indignada? Vamos esclarecer essa história aí. Ela e a Globo, né, Edgar, estão... A Globo emitiu nota, A inclusive. Globo emitiu né? Uma nota e a oficial. Paola Oliveira também se pronunciou aí pela sua rede social a respeito das fotos que vazaram dela em um set de gravação. Ela que está gravando a série Assédio na Rede Globo, uma produção com a produtora O2, né? E foram vazadas aí algumas fotos íntimas da Paola Oliveira e uma cena sensual. Então mostrava ali o bumbum de Paola Oliveira, né? E tem uma cena também que... Uma dessas fotos também que aparece um homem abraçando ela, né? Enfim, fotos aí negligenciadas, obviamente, né? Fotos que Não foram... poderiam ter acontecido, né? Foram feitas aí de forma clandestinas e foram espalhadas pelas redes sociais. Então, qual foi a nota de repúdio aí da Globo, dizendo que a emissora se surpreendeu, né, com esse vazamento das fotos tiradas clandestinamente, diz que está, obviamente, do lado de Paola Oliveira e não poupará esforços para que sejam aí identificados os culpados e aplicadas as punições aí previstas na lei. A Globo repudia com veemência esse tipo de abuso que atenta contra os direitos da atriz e viola a privacidade de seus ambientes de trabalho. E também informa que por mais que já tenha ali todo um aparato, né, todo um mecanismo de segurança nos seus sets de gravações, né? A Globo agora vai adotar novas medidas, novos procedimentos para que esse tipo de coisa não volte a acontecer. E a Paola Oliveira também colocou, né, uma foto no Instagram dela com essa frase: até quando? E aí na legenda ela questiona, né, até quando a invasão da privacidade de um ser humano, o desrespeito ao ambiente de trabalho e a atitude desonesta de trair a confiança de colegas de trabalho serão tratados com um ato de esperteza na sociedade. Ela chama a pessoa que fez isso de criminoso e fala que num momento que estamos buscando uma sociedade mais correta, não há mais espaço para considerar esperteza o que é um desrespeito. Essa pergunta, Vini, até quando que ela faz, né? Talvez ela esteja aludindo ao caso com a Grazi. Grazi Massafera, que Novidade já isso daí, aconteceu né? com ela, que é o caso talvez mais recente, né? Em gravação, né? O Rafael Cardoso até, né? E a questão que fica também, porque é uma produção em conjunta da Globo com a O2, né? Isso. O ambiente é um ambiente teoricamente controlado, ainda mais onde tem cenas de nudez, cenas sensuais, quer dizer, o controle deve ser maior ainda. Imagino que
que não deva ser tão complicado assim de chegar na pessoa que, né? Que... Até sei porque lá. dá pra ver, eu vi as fotos, dá pra ver a O pessoa ângulo, né? fotografa De onde- ela, de onde e ela tá. ela fica duplicada, ficam duas nuas. Porque ela tá em frente a um espelho. É, meio de E dá pra costas. você ver o flash, dá pra você ver direitinho o flash de um celular batendo no espelho. É só você pegar a câmera do outro lado, você vai ver que tava nesse ângulo e você Olha descobre o criminoso. Você sabe que na década de... Desculpa, você terminou? Não, só pra pode falar fala que aí. a Globo acionou, né, as autoridades policiais, aí vai investigar o caso e provavelmente vai encontrar quem que espalhou, porque, como o Tonali disse, não é muito difícil não de encontrar. No caso da Grazi foi um fotógrafo, chegou-se a Isso, ele, né? exatamente. Foi um fotógrafo Isso é profissional. questão de minutos pra descobrir quem foi. Foi um Você sabe fotógrafo que eu quero dizer, um fotógrafo profissional. Profissional. Na década de 90, um empresário chamado Edemar Cid Ferreira criou um banco de investidores, para investidores da classe média, a empresa, o Banco Santos. E com dinheiro desviado, segundo as investigações mostraram, ele pegava o dinheiro das pessoas e usava para benefício próprio. Construiu uma mansão que na época era a mais cara de São Paulo e entrou, aliás, do Brasil inteiro, e entrou para questão assim, de umas melhores do planeta todo. Esse banco quebrou, esse cara foi processado e tudo mais, mas a casa ainda existe até lá. Hoje ela tá à venda para leilão, para recuperar o dinheiro desviado das pessoas e tal. E a massa falida do Banco Santos, dos credores, os caras que cobram esse cara, aluga a casa para algumas filmagens. E em parceria da Paola Oliveira, eu vou chegar onde eu queria, da Globo, aliás, com a O2, que é a produtora do Fernando Meirelles, gravou aquela série. Paulinha, qual que é o nome daquela série que a Paola Oliveira gravou, aquela Qual Verdades que era, Secretas? Vini? Que tem aquela cena dela na janela, Essa de mesmo, costas. de costas, só É, de Verdades calcinhas, Secretas. só de lingerie, chegando e as cortinas esvoaçadas e tal. Sim. Eu não lembro o nome dessa série, mas Acho que ficou é uma isso cena mesmo, bem né? famosa, Verdades porque Secretas. todo mundo falou, pô, olha a Paola Oliveira e tal. Essa série foi gravada nessa casa. Eu tive recentemente lá gravando uma reportagem pro Jornal da Manhã. É Felizes para Sempre. Felizes para Feliz sempre. para É. sempre. E tive nesse quarto onde tudo aconteceu e tal. E o sujeito que pertence à massa falida e que fica lá zelando pela casa, ele me levou pra mostrar os cômodos. É uma casa, assim, espetacular. Tem 5.000 metros quadrados e tal. A gente passou por esse quarto e ele comentou a cena. Ele falou, olha, aqui eu tava no dia que foram gravar a cena e tal. Ele falou que tem um rigor pra gravar a cena. Ele falou, lógico, ele, o espertão, queria ficar lá vendo a Paola Oliveira e tal, sem roupa, claro. Até eu que sou mais bobo queria. Mas ele falou, olha, o diretor tira todo mundo de cena, só fica ele e mais assim, 2, 3 que tem que ficar lá. Não tem auxiliar, vaza todo mundo. Ou seja, eram pouquíssimas pessoas e com certeza a Globo vai chegar rápido em quem tirou essas fotos de agora, porque a gente foi comentando como foram as gravações daquela série, suponho que eram os mesmos profissionais de agora, você vai chegar logo, deve ser o Cenas- mesmo rigor pra gravar uma cena dessa. Sim. Cenas como essa se diminui muito, né? A equipe que fica dentro do. Sim, pra não do constranger a estúdio atriz e tal. Exatamente. Agora, por outro lado, Edgar, outra notícia da Paola Oliveira aí é que ela foi eleita a mulher mais sexy do mundo pela VIP. Ah, mas a VIP não É. precisava falar, isso eu já sabia. Pois é. Precisava da É a VIP. segunda vez que ela sustenta esse título aí. O primeiro foi em 2013, quando ela atuava em Amor à Vida, novela do Valcir Carrasco. E nessa edição da VIP, que vai chegar às bancas, que chega às bancas nessa sexta-feira, também estão no top 10 a Grazi Massafera, a Anitta e a Mariana Ximenes. Falado, vamos lá, falando em indignação ainda, tem muita gente indignada com o tal caso do bebê Jonatas. Caio, primeiro vamos esclarecer essa história, foi uma matéria que surgiu já tem uma semana no noticiário, mas vem tendo desdobramentos aí, né? Quem é o bebê Jonatas? O bebê Jonatas, pra quem não se lembra, é um bebê que no começo do ano passado, de 2017, se descobriu, ó, a gente tá com fotos aí dos pais do Jonatas, uma foto do bebê na camiseta deles, porque se criou toda uma campanha desde o começo do ano passado, quando esses pais, um casal bem jovenzinho de Joinville, em Santa Catarina, descobriu que o Jonatas, à época com 6 meses de idade, tinha uma doença, mas muito rara, que chama AME. É uma patologia, é uma atrofia muscular espinhal. É uma patologia genética degenerativa. Ou seja, em pouquíssimo tempo o bebê poderia falecer. Ele estava com 6 meses à época, no começo do ano passado, quando os médicos descobriram, e os próprios médicos falavam, olha, essa é uma doença muito rara, vocês dificilmente vão ver o filho de vocês completar 2 anos de idade. O pai é o Renato Openkowski e a mãe é a Aline Openkowski. Hoje eles têm 20 e 21 anos de idade, o Renato é um pouquinho mais velho. À época eles estavam, portanto, com 1 ano a menos e tal.
O pai, ele era um palestrante evangélico, ele passava por algumas igrejas dando algumas palestras, e a mãe, a estudante Aline, ela cursava Direito. Quando descobriu a gravidez, ela trancou a faculdade e foi tocar a vida dela em torno da gravidez, quando o bebê nasceu, aquela história toda. Ou seja, era uma família de pouca grana. Isso tudo partiu ano passado. Eles ficaram desesperados, porque, ou seja, nem ela, nem ele tinham grana para bancar o tratamento do filho. Os médicos falaram, olha, o único remédio que pode, a única coisa que pode salvar o filho de vocês é um remédio que não existe no Brasil ainda, vai chegar só dentro de alguns meses, só tem nos Estados Unidos e mesmo assim lá é muito caro. Para cuidar do filho de vocês, uma primeira bateria de tratamentos com esse mesmo remédio é Spinraza, me perdoe quem conhece esse remédio, eu estou pronunciando errado, mas é um remédio muito raro. Para uma primeira bateria desse remédio, a gente vai precisar de 6 doses, e essas 6 doses, à época, custavam, Edgar, mais ou menos 3 milhões de reais. De tão raro que esse remédio é e tão escasso no mercado. Primeiro Beleza. que aí já tem um contrassenso aí, né? Nessa história do valor do remédio, né? Pra mim Mas é comprovado, esse remédio ele custa isso mesmo, é um remédio muito caro, muito raro, mesmo nos Estados Unidos, que é um dos poucos países que ele tem, e isso aí ia chegar no Brasil dentro de alguns meses. Ok, os pais ficaram desesperados, falaram, o que vai acontecer com meu filho? Foram pra internet e encabeçaram uma campanha, e aí, pra você que tá vendo a gente pelo YouTube, tem uma foto do casal, os pais do bebê, com uma foto dele na camiseta do bebezinho, porque eles foram pra internet falando, gente, olha, a situação é essa, o pequeno Jonatas vai morrer, não tem jeito, a gente precisa de uma ajuda. Sensibilizou muita gente, inclusive famosos. Daniele Vinitz, que é atriz da Globo, o ator da Globo também, André Gonçalves, olha lá na foto, foram até Joinville, foram fazer uma peça de teatro em Santa Catarina, passaram lá, abraçaram a causa. Zezé de Camargo e Luciano também abraçaram a causa, autografaram camiseta. Tanto que isso acabou alavancando aí que eles chegassem a essa cifra, né? Vitor e Léo, exatamente. Todo mundo, um monte de empresário, ou seja, um monte de gente abraçou a causa e falou, gente, vamos arrecadar dinheiro pra esse casal? Beleza, vamos. Aí fizeram bingo, fizeram leilão, rifa, um monte de gente. Grupo de brasileiros nos Estados Unidos levantaram assim $40 mil, um monte de gente começou a ajudar essa família. Em 2 meses, tanta gente abraçou a causa que o casalzinho Aline e Renato levantaram 4 milhões de reais, mais do que eles precisavam para comprar o remédio. Beleza, todo mundo ficou feliz, eles foram na internet, agradeceram e tal. Isso foi lá para fevereiro. Até outubro, mais ou menos, do ano passado, não se tinha notícia de, e aí, comprou o remédio ou não comprou? Todo mundo falou, pô, mas ninguém mais tem satisfação. E empresários, um monte de gente que ajudou a doar pro casal, pra Aline e pro Renato, começaram a falar, mas e aí, como é que tá o pequeno Jonatas? Não rolou uma prestação de contas? Não rolou assim, uma com prestação a sociedade de contas que colaborou, E né? o casal começou a parar de dar satisfação pras pessoas no WhatsApp. De virar e falar, olha, a gente comprou, a gente não comprou, o Jonatas tá bem ou não tá bem. Não responderam mais. Todo mundo começou a falar, opa, peraí. E Joinville é uma cidade pequena, as pessoas começaram a notar também uma mudança de comportamento no casal. Enfim, só pra ilustrar toda essa história, os pais, a família do Renato e da Aline também começaram a falar, meu, tá estranho isso aí. Por quê? O casal que não tinha grana, lembra que ele era um palestrante evangélico e ela era uma estudante que tinha trancado a faculdade de Direito, começou a ter um comportamento estranho o quê? Alugou uma casa bem maior, eles moravam numa casa pequena, pra quem tá ainda com a gente no YouTube, tá aí a foto da casa deles, eu já vou explicar por que nessa mesma foto tem uma viatura da Polícia Civil. Alugaram uma casa maior, compraram um carro de R$140 mil, que é esse que tá na foto, uma Kia Sportage, zerinho, começaram a comprar coisas assim que você fala, opa, ei, compraram um iPhone, olha os brinquedinhos deles, helicóptero de controle remoto. Aí a família começou a falar, meu irmão, tá muito estranho isso daí, cara. Cobraram explicações. Parentes da Aline falaram, não, chega, peraí, tá estranho. Foram até o Ministério Público e falaram, olha, investiga isso aí porque os caras estão fazendo alguma coisa errada. O Ministério Público chamou os dois, finalzinho do ano passado. Os dois foram lá, o Ministério Público falou, é o seguinte, tranca essa conta, porque vocês vão ter que prestar contas de tudo que vocês estão comprando. Eles falaram, não, beleza, me dá alguns dias que a gente traz nota fiscal de tudo, a gente tá tudo dentro da lei. Não levaram, não fizeram prestação de conta alguma. E no ano novo, eles foram pra Fernando de Noronha, só o casal, foram pra Fernando de Noronha, a Aline e o Renato. Começaram a postar foto deles em Fernando de Noronha, com garrafa de champanhe, na praia, e não sei o que. Aí todo mundo falou,
querido, agora não tem mais como se explicar. Porque dentro dessas fotos, eles estavam dentro de uma festa, uma balada, na virada do ano, que o ingresso custava cada um R$ 1.900. Aí não tinha mais pra onde correr. O Ministério Público virou e falou, agora chega, agora vocês não vão ter mais acesso nenhum a essa conta, tudo que for gasto, tudo que sair dessa conta vai ter que ir direto pro hospital, vai ter que ir direto pra enfermeira, pra quem vendeu remédio e tal. E até hoje eles não prestaram conta nenhuma. Essa história foi ganhando corpo, porque todo mundo começou a desconfiar muito do comportamento deles. E aí eu vou explicar por que tinha viatura da Polícia Civil naquela foto da casa que a gente viu. Ontem, a Polícia Civil de Joinville, em Santa Catarina, a Polícia Civil de Santa Catarina, na verdade, foi até a casa deles e apreendeu tudo. Eles não têm mais acesso a nada. A casa, eles não têm mais acesso ao carro. Aquele helicóptero de controle remoto também tá bloqueado, porque vale uma nota. Roupa, coleção de óculos, que é caríssimo, óculos de sol, um monte de coisa. Perfume, tudo do casal agora está apreendido porque a polícia está investigando de onde partiu esse dinheiro todo, se saiu da conta das doações dos 4 milhões ou não. Eles dizem que não tem nada a ver, que todos os bens têm uma justificativa. O Renato deu uma entrevista à Revista Veja, só para eu concluir todo esse caso, já estou encerrando. O Renato, ele deu uma entrevista à Revista Veja e falou assim, eu vou explicar tudo. Eu usei o dinheiro das doações, mas a casa é maior porque meu filho precisa de um espaço maior porque ele vai crescer. O carro é uma SUV porque o menino também está crescendo e ele precisa de mais espaço. Ele não negou o uso do dinheiro das doações, mas ele fala, ele dá essas explicações. E quanto à viagem de Fernando de Noronha, ele fala o seguinte, olha, quem pagou isso foi o nosso nutrólogo, que deu como presente para nós essa viagem, porque eu pago R$5.000 mensais pro nutrólogo cuidar da dieta do meu filho, então ele se sentiu honrado e me deu isso de presente. O nutrólogo não desmente, mas também não confirma essa informação. Mas mesmo assim, R$5.000 para um nutricionista mensais, haja dieta, hein? O que vocês acham disso? A irmã que fez a denúncia, me parece, né? A irmã foi. Da própria família dele. E a mãe da Aline também virou e falou, peraí, eu também não concordo com isso, nem que minha filha tá fazendo. A gente é pobre, mas a gente é honrado. E esse dinheiro tá saindo das doações e a nossa família é totalmente contra a Aline fazer isso. A investigação vai seguir, né? Cada vez mais, agora com tudo confiscado, quer dizer, as pessoas que fizeram doações... É que tem inúmeros outros casos de casais que realmente pediram a ajuda das pessoas e acaba aplicaram, né? para tratamentos, inclusive alcançando resultados positivos aí para a sobrevivência dos seus filhos. E tudo isso acaba colocando essas pessoas legais em descrédito. Porque agora, quando você vê uma campanha, mesmo que é apoiada por celebridades, você vai pensar 200 mil vezes antes de contribuir. Você sabe, Paulinha, que tem essa doença do menino do Jonatas, é raríssima. Só que a revista Veja, numa matéria publicada ontem, quinta-feira, disse que ouviu os pais de uma criança que tem a mesma doença e o cara virou e falou, depois do ano passado, em outubro mais ou menos, quando estourou toda essa história dos pais do Jonathan, a gente não conseguiu mais um centavo sequer de doação. Olha aí. Tá vendo aí a prova do que você tá falando. Super negativo, as doações já são super difíceis de serem conseguidas. Agora, mobilizar as pessoas ainda é mais com um caso desse, onde há o desvio de conduta até, né? Numa situação de caráter, né? E fica mais difícil para quem de fato quer angariar fundos para um tratamento difícil, oneroso, né? Que muitas vezes não é feito no Brasil e tem dificuldades agora a partir dessa desconfiança de conseguir angariar o dinheiro. Vamos girar o assunto. O Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu ontem um vendedor da acusação de abuso sexual contra seus 2 filhos. A gente chamou aqui no Morning Show para falar desse caso a nossa repórter de polícia da Jovem Pan, Paula Carvalho. Velho? Você tá se especial aí, dá pena. Entrou pra minha área agora? Se cuida, hein? Dá pena. Por amor a você, tô me esforçando aí nessa área. Seria Conta cômico essa história. se não fosse trágico, né? E Uma aí? história que me chamou a atenção. Porque quando você vê que uma pessoa foi absolvida de abuso contra os filhos, né? Você fala, nossa, por que será que foi absolvido? Porque é uma acusação muito forte. E no caso do Atercino Ferreira de Lima, ele tinha sido condenado a 27 anos de prisão, cumpria essa pena na penitenciária de Guarulhos. E no processo, quem foram as testemunhas disso? Os próprios filhos. Então foi o testemunho do filho e da filha que levaram a essa condenação. Ele apelou diversas vezes e o que chegou-se a descobrir, Edgar, depois de muito tempo, e por isso agora dessa absolvição, é que as crianças, na época, foram coagidas a dar esse depoimento, né? Então, era um casal que se separou, a mãe foi morar com uma amiga e as 2 crianças foram morar junto com a mãe, e aparentemente essa amiga coagiu as crianças a mentir mesmo, e forçando as crianças, inclusive, a, por exemplo, ajoelhar no milho.
eram espancadas com cabo de vassoura, foram realmente forçadas a depor contra o pai, que acabou condenado. Parece que o filho, depois, em diversas ocasiões, tentou ir lá e refazer o depoimento, mas não conseguiu. Chegou aí em cartório e depor que o pai nunca tinha feito nada contra ele, etc. e tal. Mas não conseguia se livrar o pai dessas acusações. A filha depois também quis se manifestar a respeito disso, né? Voltar atrás no depoimento que tinha feito coagida quando criança, mas só agora, quando uma ONG chamada Innocence Project Brasil pegou o caso, que eles conseguiram, no judiciário, livrar ele dessa condenação. Algumas coisas ali no depoimento das crianças não batiam com o que a própria mãe tinha dito, porque diziam que os abusos aconteciam à noite em casa. E a mãe disse que nunca teria percebido, sabe? Tinham aquelas incongruências. E os próprios filhos voltando atrás no que tinham falado e dizendo que foram coagidos por essa amiga da mãe a mentir a respeito do pai. É de arrepiar, né, Uma Edgar? amiga conspirou para que as crianças fizessem esse depoimento, acusando o pai, e o pai ficou preso durante... Quanto tempo ele ficou preso? Ele entrou várias vezes na justiça para tentar revogar, então estava condenado a 27 anos, Sim. cumprindo pena. A denúncia foi em 2004. Então, em 2017, ele entrou com recurso de liberdade. Posso fazer um comentário Por sobre favor. isso? Só pra resumir, pra ver se eu entendi, porque eu tinha entendido aqui ontem um vendedor da acusação ia falar, mas que o cara vendeu. Eu tinha pegado meio pescando aqui. Não, ele era um sujeito vendedor. tinha Exato. sido condenado a 27 anos por abusar dos filhos. Isso. E aí ontem a justiça virou e falou, peraí, você tá inocentado porque a gente descobriu que a amiga da mãe falou pros filhos mentirem, você não abusou de ninguém. É isso? Basicamente é isso. Resumindo, bem Ele resumido, foi você deu condenado todos os por um detalhes. depoimento em que agora, depois de um tempo, conseguiu se provar judicialmente que os falso. filhos foram coagidos a dar esse depoimento por essa amiga da mãe. A gente já discutiu nessa bancada e essas discussões são saudáveis, elas têm que ter mesmo, para tornar todo o assunto quente, legal, interessante. Mas as pessoas, inclusive, algumas interpretaram que a gente estava brigando. Não é o caso. Mas a gente já discutiu, e isso vai muito no norte do que eu estava falando das últimas vezes que a gente comentou sobre assédio sexual e o cantor Ciel e tudo mais. Existe toda uma onda encabeçada em Hollywood de assédio sexual, porque lá eles realmente têm, depois daquela maior denúncia do Harvey Weinstein, que era produtor de uma das maiores produtoras de cinema, não sei o quê, criou-se todo um movimento que as mulheres se encorajaram a virar e falar: beleza, eu também fui abusada, finalmente alguém me deu voz, agora eu me sinto encorajada a dizer. Tudo mais. Aqui no Brasil, se tornou uma onda de pegar essa maré. Mas você tem que pegar dois cenários que são bastante diferentes, são bastante distintos. Os Estados Unidos não têm problemas graves e profundos como aqui no Brasil, por exemplo, de mais da metade da população não ter acesso a saneamento básico e tudo mais, e a gente, da questão de milhões de crianças serem analfabetas e tudo mais, aí a gente não olhar para esses problemas que são profundamente graves e a gente ficar pegando, em Hollywood tá assim? Beleza. Eu tava defendendo aqui nas últimas discussões que a gente teve sobre assédio, que é preciso muita cautela antes de ver uma primeira denúncia de uma mulher virar e falar: ele me assediou. O país inteiro, vagabundo, safado, e condena o cara mas eu não acho a perder que é isso. a vida dele. Aqui é bem eu acho pior, que, não, eu acho que assim, Aqui por é bem exemplo, pior. nesse caso aqui, Não, a eu vou gente chegar tá no meu ponto. constatando Eu vou uma chegar no meu coisa ponto. que é muito diferente de uma denúncia, por exemplo, da mulher que denunciou o Ciel. Ela foi lá de livre e espontânea vontade, uma mulher adulta, acho que ela tem o direito de ser ouvida e, como eu falei naquela data, acho que aquilo tem que ser investigado. Como nesse caso, talvez a investigação tenha falhado quando só aceitou o relato das crianças, mesmo com incongruências, né, no discurso da mãe e dos filhos. Então, assim, eu acho que as vítimas têm que ser ouvidas e os casos têm que Apurados. ser investigados. Como no caso do Woody Allen. Concordo. Houve Eu acho a que as pessoas têm que ser denúncia, ouvidas e os existe a fatos suspeito. investigados. Concordo Exato. em gênero. Vai lá e e aqui, nesse investiga. caso, parece que a investigação, em algum momento, falhou. Porque depois, munido de melhores advogados, né? E com as próprias crianças adultas podendo falar mais alto e se colocar contra essa mulher, por exemplo, que os coagiu, então tiveram aqui a oportunidade jurídica de livrar o pai. O que não parece que não foi nem um pouco fácil. Paulinha, me lembra muito
o caso que é tido como o maior meia-culpa da TV Globo, que é o chamado caso Escola Base. Eu ia falar É um dele exemplo O caso brasileiro Escola Base, terrível. ele primeiro, uns donos de uma escola na zona leste de São Paulo foram acusados de abusar sexualmente de umas crianças. O delegado ligou para a TV Globo, o Jornal Nacional deu a matéria. O que aconteceu? Tinha provas circunstanciais, as crianças falando que tinham sido abusadas, e tinha provas materiais. As crianças estavam com machucaduras no bumbum. Mais pra frente se provou que as crianças tinham errado o relato e que as machucaduras no bumbum eram decorrentes de as crianças terem jogado bola e estavam assadas. Esse dono da escola base, Teve a vida destruída, né? ele teve a vida destruída, ele conseguiu ganhar na justiça em ações cíveis algo como 5 milhões de reais das maiores mídias do Brasil. Mesmo assim, ele morreu de desgosto do coração, tá Imagina. fazendo cerca de 2 anos. Agora, é muito difícil para um julgador e mesmo para um jornalista você dizer não quando vem um delegado com distintivo de policial e fala aqui, ó, eu vou falar em on, me grave, eu vou te dar provas materiais e circunstanciais. Mas lembrando que no caso da escola base, antes de ser oferecida para a TV Globo, a história foi oferecida para o finado Jornal Diário de São Paulo, que resolveu por não dar. E se investigou, Tonholo? Chegou a razão dessa denúncia torta aí? O delegado queria aparecer. Essa é uma tentação para um repórter. Ainda mais, ninguém investiga mais nada, ainda mais em tempos de grampos judiciais. O que se faz hoje? Vocês têm lido muito na imprensa. Primeiro, o cara que cobre polícia diz que é repórter investigativo. 2, acha-se que publicar uma investigação é fazer uma investigação. O que a autoridade te dá como prova é ponto de partida e não ponto de chegada. Publicar uma prova é apenas ter uma boa matéria. Avançar o que te foi entregue na mão é investigar. Então eu vejo, no caso que a Paula citou, muito parecido com a tentação da escola base, porque há torto e a direito autoridades visitando redações, visitando juízes, visitando promotores e falando: tenho provas materiais e circunstanciais contra determinada pessoa. Quando você vai ver, é tudo mentira. Então, só pra concluir esse caso do Tonholi, que ele falou que 2 anos atrás o dono morreu, só uma terrinha. Ele nunca mais, o dono dessa escola base, conseguiu recuperar a vida dele. Nunca mais, e o cara era inocente. Isso foi na década de 90, ou seja, tem que ter muito cuidado com uma acusação. E 2 casos legais, uma recomendação de leitura aí pra quem tiver interessado, quem não tiver também simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Pro final de semana, leia profundamente esse caso da escola base, que é bastante interessante a história, para ver a diferença de uma investigação incorreta e o caso de Watergate, para todo mundo se lembrar. Bota lá no Google Watergate, Nixon e tal, uma investigação correta. Tem que ter muita parcimônia. Vamos a Brasília, Zé Maria Trindade. A capa de boa parte dos jornais brasileiros de hoje destaca o crescimento do PIB em 2017. É um PIB do tamanho das pretensões políticas do Michel Temer, Zé Maria. Bom dia para você aí em Brasília. Pois é, muito bom dia a todos. Não é o PIBão, segundo a ex-presidente Dilma, né? Mas interrompeu ali uma trajetória bastante grande de queda, né? A gente não tinha um resultado positivo há 18 meses, né? Então, isso acabou animando muito o governo. A economia cresceu em 1%, foi fortemente alavancada aí pelo setor agropecuário, mas o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acabou dando ali uma radiografia da economia brasileira, dizendo que cresceu em vários setores. Vários setores realmente tiveram resultados favoráveis. Agora, há ali ponderações de que se trata de um resultado ali apenas do último trimestre, que cresceu muito, em decorrência ali de condições sazonais, como o Black Friday, que acabou aquecendo muito a economia, e também a liberação do FGTS, né, que jogou muito dinheiro na economia. Mas olha, aí a grande pergunta, o que isso vai influenciar na nossa vida, né, no dia a dia? Nada. Na verdade é o contrário, né? O dia a dia e a vida de cada um é que influenciou esse aumento do consumo e o crescimento do PIB em 1%
tirando o país da recessão. Então, o que acontece? Houve uma crença maior na economia, as famílias começaram a consumir, inclusive, bens duráveis, né? A indústria tinha ali um percentual muito ocioso e que foi ocupado e depois teve que crescer. Então, assim, é muito animador, né? Principalmente pelos resultados anteriores. E a indicação de que isso pode ficar, já que o último trimestre foi muito positivo. Agora, já há avaliações aqui de que não é bem assim, que as condições que favoreceram esse crescimento em 1%, que está sendo comemorado como se fosse 3%, né? Que isso aí não vai se refletir e tal, mas o governo prevê aí um crescimento em 2018 agora, neste ano, em 3%, ou seja, deu uma animada, viu? Ô Trindade, se ainda não é o que, né, deve ser, o que a gente espera, quando a gente tem uma dívida aí, né, quando a gente tá negativo, só de zerar já é alguma coisa positiva, né? Mas eu queria te perguntar, você falou, o que isso vai mudar na nossa vida? Por enquanto, pouco ainda, né? A gente espera que mude mais, favoravelmente, obviamente. Mas o que muda na pretensão política do Michel Temer, digamos, essa sinalização para uma melhora na economia, já que ele, em entrevista recente, né, fala da possibilidade de uma união entre os partidos de centro para uma candidatura, mas que também, né, podem ter algum candidato que discorde um pouco ali, mas esteja dentro do mesmo espectro. O que você acha que pode render a ele essa melhora, mesmo que tímida, da economia em termos de pretensões políticas, aí, como eu te perguntei anteriormente? Olha, Edgar, uma coisa é esse cenário econômico, né? Isso aí é um dado que vem do próprio consumo da própria sociedade, né? Agora, organismos internacionais avaliando aqui a economia do Brasil descobriram que o brasileiro é um otimista, tem um bem-estar chamado bem-estar subjetivo, né? Quando se pergunta, e aí, está tudo bem? É muito alto, acima até de alguns países que estão em melhores condições. Esse bem-estar subjetivo, ele reproduz ali os indicadores de riqueza, emprego, saúde, segurança, educação e até meio ambiente, né? Então, esse bem-estar subjetivo do Brasil está bem. Isso aí reflete, né, na política. Quando esse bem-estar, quando eu estou me sentindo bem, aí eu tendo a achar que é o governo que está propiciando isso. Mas aí você se lembrou da eleição. Tradicionalmente, ano eleitoral não é bom para a economia porque o governo acaba fazendo concessões e isso acaba deteriorando os índices econômicos que acabam atingindo a população. Então é o seguinte, o PIB melhorou, em decorrência da atividade econômica, as famílias consumiram mais, ou seja, acreditaram na possibilidade de melhora da economia e esse é um bom sinal. Agora, refletir isso em voto é muito complicado, é muito mais difícil, né? Vamos ouvir aqui o Tonholi. Que nota ele daria para o presidente Michel Temer, pelo menos nessa parte da economia, o Tonholi? Eu não dou nota para o Michel Temer, eu dou nota para o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles foi presidente mundial do Bank of Boston, tem uma super credibilidade lá fora. O Henrique Meirelles baixou os juros como nunca nos últimos tempos, a economia aqueceu. Aliás, eu comecei a ver uma coisa há muitos anos que a gente sabe que a melhor forma de você ver a economia melhorar é quando as fábricas de caixa estão indo bem. Quando fábrica de caixa não produz... Embalagem. É porque... Não, então, eu vi aqui nos últimos 2 meses umas 4 reportagens sobre fábricas de caixas de papelão falando que elas estão aquecendo, ou seja, os insumos estão rodando, as pessoas estão criando confiança no país. Agora, falta... Quem está criando por enquanto, quando a agência Fitch baixou a gente aí para o nível BB2 ou coisa parecida, quer dizer que o Brasil ainda continua sendo um paraíso de especuladores. O que a gente precisa agora é tornar o Brasil para um paraíso de investidores. E o que me deixou meio assustado, que pode afetar no suposto crescimento de 3% em 2018, foi quando o Trump ontem chamou os importadores de aço e falou assim: vocês vão pagar 25% de taxa para poder mandar aço para os Estados Unidos. Quem produz lá dentro vai pagar 10% a mais, quem importa para os Estados Unidos vai pagar 25%. E 1/3 do aço brasileiro vai para os Estados Unidos. Se o Trump aprovar isso de taxar o nosso aço em 25%,
vai ser uma pegada duríssima. E a gente também tem que torcer para que a China continue crescendo, afinal, o que sustenta o Brasil é agro, e agro quer dizer China. Desde ontem, quando foi divulgado esse PIB de 1%, alguns especialistas vêm reportando isso, como o Tonho vem falando sobre isso, como o Trindade acabou de reportar, uma previsão para agora 2018 de crescimento de 3%, agora de 2017 1%, enfim. Só que a gente tem que lembrar que 2015 e 2016 houve queda de 3,5%, só aí você tem 7%. Mas, se eu não me engano, se não me falha a memória, em 2014 uma retração de 1%, ou seja, a gente ainda tem para recuperar 8% que foram perdidos nos últimos 4 anos. E por que esse crescimento de 1% eu ainda não percebi no meu bolso, no meu dia a dia? Eu ainda não estou conseguindo andar mais com o meu carro com gasolina, comprar mais no supermercado, porque além de ter ainda outros 7% para se recuperar, para voltar para os patamares de 2013, que já não eram lá aquelas coisas que a gente imaginava, você tem também algumas questões muito interessantes. O setor de serviços é um dos principais que mostram justamente no cotidiano, na vida das pessoas, na minha, na sua, economia, sim. O aquecimento real, aquele que a gente vê mais dinheiro na carteira e consegue sair mais na sexta, no sábado e no domingo, e não só na sexta-feira e curtinho, voltando 10 horas para casa. Porque o setor de serviços ainda está um pouco estagnado, porque ele é bastante puxado principalmente pela indústria. A indústria também cresceu, ainda de acordo com essa divulgação do governo, 1,7%. Só que um dos principais setores dentro da indústria é o da construção civil, e esse teve retração de 5%. É o 4º ano consecutivo que ele cai e não sobe. Ou seja, as pessoas não estão comprando apartamento, não estão vendendo apartamento, está todo mundo ainda encabeçado com aluguel que compromete grande parte da renda. Sim. Ou seja, se ele não decola, os serviços também não decolam, e você ainda não consegue ver no seu dia a dia um problema real. Isso é um grande demonstrativo de que, uma comprovação de que a gente tem que pensar na política de uma forma invertida do que acontece no Brasil hoje em dia, porque as pessoas são taxadas pagando imposto no consumo, ou seja, você vai comprar uma bala, você está pagando metade do valor dela de imposto. Você vai comprar 1 litro de gasolina, mais de 50% são impostos, e daí por diante. Ao contrário do que fazem os países europeus, muitos deles que cobram o imposto na renda. É o contrário do que acontece aqui no Brasil, que é um plano bastante antiquado e ultrapassado, colocado pela esquerda brasileira, que ainda é defendido pela uma maioria que está perdendo força, mas ainda que é uma maioria esquerdista, preguiçosa, que atrapalha o progresso do Brasil. Ô, Trindade, né? Aquela frase assim, tá bom, mas tá ruim, cabe, né, nessa questão econômica, né? É só você andar por São Paulo e ver ainda a quantidade de comércios fechados, imóveis para alugar, quer dizer, o mercado está desaquecido e ainda anunciando aí uma timidez nessa melhoria, né? Obrigado, Trindade, pela tua informação aqui no Morning Show. Um abraço, bom trabalho para você aí em Brasília. Perfeito, obrigado. Bom dia a todos. Agora 10 horas 42 minutos. Seguimos aqui agora de Brasília para onde? Para onde? Para Londres. Olha que maravilha. Vamos para Londres conversar com o Ulisses Neto. O Caio já até tá se arrumando aqui na cadeira para falar com o irmão. Tá com saudade do irmão, Caio? Pra minha mãe ver e ver que os filhos estão bonitinhos. Né? Ulisses, vamos lá. Olha, embora que pequena, a nossa chance aumenta de comparecer ao casamento real, né? Afinal de contas, nós todos aqui dessa bancada, com exceção da Paulinha, somos reles plebeus. Com exceção de mim, né? Que tenho contatos diretos com a realeza. Você é da família real, óbvio, né? E aí, Ulisses, como é que vai ser esse casório? Será que a gente tem chance? Vão distribuir, Edgar, 2.640 convites para os plebeus participarem da festa de casamento do príncipe Harry com a Meghan Markle. Ainda não chegou nada aqui em casa, viu? O único convite de casamento que eu recebi até agora foi do meu amigo Barata, em 8 de dezembro aí. De resto, não recebi mais nada e já até antecipo problemas para chegar no Brasil no dia 8 de dezembro. O casamento do príncipe Harry com a Meghan Markle vai ser em maio. E se continuar o tempo maluco do jeito que está aqui, todo mundo acompanhando no Brasil, as nevascas que estão caindo aqui na Europa toda, né, vai saber se eles vão ter sorte de contar com sol, de temperatura legal lá no dia do casamento deles em Windsor, que não é tão longe aqui de Londres, não. É a residência onde fica o castelo que a rainha gosta de passar boa parte das férias dela, principalmente no verão. Vai lá para Windsor e fica o tempo todo por lá. Buckingham, aqui em Londres, é mais para esse período de inverno, um período mais em que não se sai tanto assim de casa, para rainha Elizabeth II. E ela, claro, vai estar nessa festa ao lado dos 2.640 plebeus. É uma tradição da família real, dessa dinastia
dinastia aqui na Inglaterra, a rainha, por exemplo, ela abre os jardins do Palácio de Buckingham 3 vezes por ano, na verdade 2 vezes no Palácio de Buckingham, uma vez no Holyrood, Palácio de Holyrood na Escócia, em Edimburgo, para essas festas com o povo, para dar aquela sensação de que os financiadores da família real estão próximos, né, dessa monarquia e da realeza. Ulisses. Foi assim também no jubileu, no último jubileu de diamante da rainha, ela também recebeu vários convidados, viu, Edgar? Ulisses, eu fiquei curioso de saber como é que é o critério para esses E como vai plebeus. ser essa participação? Como é que é vai isso? ver de onde? Então, é aberto, Vai ver o assim? quê? Abre a porta, entra todo mundo que tá passando ali na rua? Ou como Vai ser um sorteio, manda uma carta para a caixa postal, 4444, não é o seguinte, Edgar. Eles separaram em várias categorias, né, dos plebeus que vão ser convidados. A maior parte são jovens que têm grande influência nas comunidades deles, né? Jovens que participam de movimentos sociais e por aí vai. Também tem os escolhidos diretamente pela realeza, aqueles que trabalham no sistema todo burocrático que mantém a família real funcionando de forma ordenada. Também as pessoas que são próximas à Rainha Elizabeth II, pessoas que, de alguma forma, porque quando a gente fala próximas à Rainha Elizabeth II, existe um selo real, por exemplo, aqui no Reino Unido, para produtos, para serviços. Alimentos, exatamente. Então, para dizer que a rainha, ela certifica, ela chancela aquele tipo de produto. Então, pessoas ligadas a esse esquema também vão ser convidadas, mas são pessoas do público, né? Não são lords, por exemplo, que são da Câmara Alta do Parlamento, apontados pela rainha. São pessoas comuns que têm essas chances de serem escolhidas, mas vão ser todas escolhidas a dedo e não adianta, então, pedir para participar dessa festa, Edgar. Mas será que no convite, vai que eu dou sorte, ou se você, Ulisses Neto, der sorte, daí receber esse convite, como é que será que vem no convite ali? Traje, esporte fino, você tem roupa pra ir? Como é que é? Olha, quando tem as festas no jardim do Palácio de Buckingham, eles mandam mesmo o dress code, né? Como é que tem que ser. Sim. E as festas normalmente são de tarde, como vai ser o casamento real. Esporte fino, aí lá, eles falei. falam. Exatamente, eles falam que você tem que usar um morning suit, que é aquele terno comum que a gente vê aí no Brasil. Mulheres de Agora, chapéu no casamento- estão liberadas. No casamento vai ser, na verdade, tem que ir de fraque completo, né? Então aí já é uma coisa um pouco mais sofisticada. E as mulheres têm que utilizar também o chapéu, que é uma parte indispensável aqui. Você fica me zoando, Paulinha, não tô tá te vendo? zoando, não. Você Eu nem sei como é que Edgar. chama no Brasil, mas aqui eles têm aquele. Não sei se usa o mesmo nome, Fascinator, que as mulheres têm que usar existe. também. Fascinator é um chapéu menorzinho, assim, que De parece um ladinho, enfeite assim. no cabelo. Que Ô, a Kate Ulisses. Middleton usa muito. Sabe qual que é a... Ou chapéu ou Fascinator para as mulheres. Sabe qual é a prova cabal de que você é um plebeu? Tem um amigo chamado Barata. A não ser que seja o Barata Exatamente, Filho. seja- Amigo do nosso ministro Gilmar Mendes, aí sim. Exatamente, isso já mostra que eu não tenho condição alguma, né, de ser convidado para essa festa. Vou ficar lá do lado de fora do portão do castelo de Windsor, mandando foto pro Barato, falando: aí, meu, quero ver se a tua festa vai ser igual. É o máximo que eu vou conseguir, velho. Valeu, Ulisses. Um abraço, obrigado aí pelas informações, hein? Valeu, Edgar. Bom final de semana para todo mundo aí. Agora 10 horas 47 minutos, horário de Brasília. As Forças Armadas promoveram sua primeira ação dentro desse novo contexto no Rio de Janeiro, em que a segurança pública do estado está sob intervenção federal. Direto do Rio, Rodrigo Viga tem detalhes pra gente. Bom dia, Viga. Fala, Ed Pavio, tudo bem ou não? Tudo bem, essa é nova, hein? Eu quero saber por que eu tô te vendo hoje. Primeiro, eu adorei a sua camisa, viu? Muito obrigado. Bem sexta-feira É quente. sexta-feira, é isso aí, ensolarada. É dia de tatame, né? É dia de pecado, é dia de maldade. Dia né, de tatame no Submission. Exatamente. Eu queria entender, eu tô dentro de um teatro aqui, tá? Que a discussão é sobre segurança. Mas eu quero entender por que o microfone de todo mundo é amarelo e do Ed é laranja. Por que isso, hein? Olha, é uma boa... Isso é hierarquia. Na verdade, o apresentador aqui é o Ser laranja Vinícius, nunca mas bom, o né? Edgar é o Pra laranja mostrar do quem Viga. manda. É de laranja. Você não fala... Pode ter uma conotação negativa também, ser tá vendo? laranja não é legal, não. Exatamente. Eu já ia fazer a piada, mas acho que foi o Tonholi que se antecipou, né? O Ed laranja, né? Pode Tá certo. dizer o que quiserem. Tá certo, Edgar. Olha só.
Eu estou aqui num teatro no centro do Rio de Janeiro, cuja pauta principal justamente é a segurança. E tem um engajamento maior aí da sociedade civil, de empresários, sobre esse tema. Você sabe que hoje, né, é um dia, entre aspas, vamos dizer assim, especial aqui no Rio de Janeiro, visto que a intervenção federal na área de segurança começou para valer. A primeira ação desde o decreto que foi assinado pelo presidente da República, Michel Temer. É uma ação no Morro do Salgueiro, que fica em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Para quem não conhece ali São Gonçalo, Niterói é muito mais badalada, muito mais falada. E São Gonçalo, com todo o respeito, é como se fosse o quintal de Niterói, com todas as mazelas sociais. E ali o Morro do Salgueiro é uma região crucial e nevrálgica, porque tem tráfico de drogas, tem bandidos especializados também no roubo de cargas, e ali por perto tem Mangue, tem Baía de Guanabara e tem vários escapes, ou seja, quem atua ali atua de forma sorrateira e também está armado até os dentes. Meu caro Edgar, a pergunta que eu quero te fazer, deixar para a bancada aí, a gente sempre soube que arma, droga e munição aqui no Rio de Janeiro nunca entrou somente pelas vias terrestres. Aeroporto nacional e internacional e portos sempre foram usados, ou seja, as fronteiras secas e molhadas. Por que só agora estão atacando essas frentes? Será que porque as Forças Armadas são mais inteligentes do que as forças policiais, ou acabou aquela história do cortina de fumaça, tapar buraco? Hoje, por exemplo, apreenderam 1,5 tonelada de cocaína pura no Porto do Rio de Janeiro, uma ação da Receita Federal com as polícias locais, tá ligado? Eu acho que tem, não sei, já respondendo a tua pergunta, da minha parte, eu acho que quando você tira, de alguma forma, o vício, né? O vício de quem está à frente ali, viciado com aquele tipo de abordagem, de tratamento, muitas vezes entrelaçado ali, de mãos dadas com o crime, essas coisas acabam passando, vista grossa é feita, subornos são aceitos. Quando você coloca uma força aí, que podem criticar por não estar preparada, por não ter essa especialidade, mas que está cumprindo uma função muito definida e não tem ligação nenhuma até onde se sabe, né? Com essas ramificações criminais, o resultado vem acontecendo. Não estou nem entrando no mérito, né? Se a intervenção é legal, não é, se era isso mesmo, se é dessa maneira, porque há muitas críticas com relação a elas, né? Mas eu vou deixar aqui o Tonholi e o Caio falarem a respeito. Tem um truque que quando a cocaína pura chega no Brasil, você tem que fazer 1 quilo virar 10, né? No passado se colocava até mármore na cocaína. Agora os caras estão colocando cloridrato de lidocaína. O cloridrato de lidocaína é uma substância que você usa nas pessoas para diminuir o ritmo do batimento cardíaco quando vai fazer cateterismo. Por que se põe o cloridrato de lidocaína? Porque ele adormece a língua, igual a cocaína. Então o cara vai provar, ele acha, digamos, que é da boa. Essa mistura da cocaína com o cloridrato de lidocaína é feita justamente nas favelas de São Paulo, não nas comunidades, eu estou falando de favela dominada pelo PCC. E nas favelas, não estou falando comunidade, estou falando favelão, cariocas. Então, esse tipo de cocaína apreendido, que o Viga está relatando, me resta saber se ele ia para o consumo interno, porque ele ia ser batizado, ou se ele ia para o consumo externo, porque para o consumo externo tem que ser puro. Agora, haja integração de exército com todas as polícias para poder identificar as rotas internas e as rotas externas. Haja. Agora, Viga, só uma linha. Você está aí no meio desse teatro onde está tendo a discussão entre o poder público, sociedade civil discutindo. Haja a ajuda de um órgão com o outro e tal para conseguir controlar tudo. Só que o negócio é o seguinte, São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, tem 12 milhões que moram aqui, tirando a grande São Paulo, 12 milhões de pessoas. No Rio de Janeiro você tem a metade disso, 6 milhões de pessoas. E a minoria esmagadora de tudo isso é que pertence ao crime. É óbvio que a maioria é de gente de bem, senão você só ficaria na janela atirando um no outro o dia inteiro. As polícias, as forças armadas não conseguem dar conta de controlar isso. Agora você imagine a Oeste,
do Brasil, que é tudo fronteira, sem barreira física sequer. Como é que você vai controlar a entrada de arma e tal? Imagina agora pelo ar. É uma utopia, você tem que fazer o que tiver ao alcance para fazer, tem que fazer mesmo. Mas achar que vai ser a solução de tudo é uma brincadeira, né? Tá falado. É isso aí, Viga. Obrigado pelas informações. Bom trabalho, meu camarada. Valeu, Ed. Puro suco, hein, rapaz? Laranjinha, puro suco. Plena sexta-feira, suco do pecado. Posso te responder? A resposta é simples, ô Viga. Sabe por que o meu é o laranja, aqui como estão me chacoteando? Simplesmente porque meu microfone é maior, o outro não caberia. Ah, o teu é maior. É, ué. Tá certo. Mas a espuma pode crescer também no amarelo, rapaz. Não tem essa não. Tá achando que é só quem tem laranja é grande? Quem tem amarelo também pode ser grande. Que isso? Vai trabalhar, meu rapaz. Valeu, Viga. Esse aí, Rodrigo Viga, falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Vamos em frente aqui no Morning Show. O assunto agora é futebol. Bom, na verdade, marromeno futebol, né? Na verdade, é um caso de saúde, né, Vini? O que aconteceu com o jogador Marcelinho? O controverso, aliás, Marcelinho Paraíba. Você lembra do Marcelinho Paraíba, né? Grandes passagens por São Paulo, o Hertha Berlim, né? Ele foi ídolo lá fora, na Alemanha, também pelo Grêmio. Eu, particularmente, né? Sofri muito com o Marcelinho Paraíba naquela final de Copa do Brasil, Grêmio e Corinthians em 2001. E ontem ele acabou assustando, né, todo mundo com esse quadro aí de AVC, né? Ele foi internado com uma suspeita de AVC. Ele que hoje joga lá no 13 da Paraíba, lá em Campina Grande, mas depois acabou tranquilizando, né, aí os torcedores, a sua família, todo mundo que gosta do Marcelinho Paraíba. Ele sofreu, na verdade, uma isquemia, né, que é considerada um AVC de grau leve, e depois gravou esse vídeo também que a gente vai acompanhar agora, tranquilizando todo mundo que estava preocupado com ele. Vamos ver. Tem aí, Bruno? Tenho 13 anos. Aí. Queria tranquilizar vocês aí, dizer que eu estou bem. Infelizmente não vou estar no jogo no domingo aí nesse clássico tão importante. Mas vou estar lá no Estado da Mião torcendo junto com vocês aí, com meus companheiros, que a gente consiga aí uma grande vitória, beleza? E tranquilizar, dizer a vocês aí que eu estou bem. Se Deus quiser, na próxima semana já vou estar treinando aí com o grupo. Valeu, tamo junto. Esse vídeo foi gravado no próprio canal aí do 13 da Paraíba, né? Então ele vai ficar fora do jogo aí do time no final de semana, mas volta na segunda-feira, vai ter que ficar em observação em 48 horas, mas, né, e recebendo aí uma medicação intravenosa, mas tranquilizou pelo menos, tá tudo certo com o Marcelinho Paraíba, diga. Beleza, agora 11 em ponto, horário de Brasília, a gente já volta aqui com o Morning Show. Partiu pra cima. Chegou a hora, é agora. Vamos fazer um barulho, com esperança nos olhos e o peito cheio de orgulho. Pra levantar essa bola, levantar a cabeça, pra voltar a sonhar, pra que o sol apareça. Partiu pra cima. Vem ser jovem, com a gente vencer. Vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto. Partiu pra cima, juntos daqui pra frente, nada mais nos separa, mesmo contra a corrente, nossa marcha não para, nossos votos de paz, prosperidade e saúde. Mais amor, mais justiça, mais atitude. Vem, 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 vem ser jovem, com a gente vencer. Vem de coração aberto, vem que o seu sonho está perto. Vem ser jovem. Jovem Pan Morning Show. A Zelo, a melhor loja de cama, mesa e banho do Brasil, tá com mais uma promoção sensacional. O jogo de cama Alexandre Hertkovich Percal 100% algodão tá com 40% de desconto. O casal está saindo por R$ 99,90 e o Queen Size por apenas R$ 119,90. E tem mais, hein? Nesse fim de semana, ouvintes aqui do Morning Show ainda ganham um brinde especial nas compras acima de R$ 150. Passe numa loja Zelo e garanta o seu. Ou compre pelo site zelo.com.br. Nosso papo agora é sobre sexo, ainda mais no edredom, né? Fiquei pensando aqui comigo, né?
Afinal de contas, hoje é sexta-feira. Hoje vai rolar, Tonholi? Tá tudo já agendado, meu caro. Você é dos que agendam ou dos que deixam rolar? Eu tenho uma pergunta pro Tonholi logo de cara. Ô, Tonholi, você que é um cara inteligente, escritor, tem dinheiro, sua mulher faz sexo com você por amor ou por interesse? Eu acho que é por amor, porque quando eu faço ela não tem interesse. Vocês combinaram essa piada? Ou não? Acho que não. Vamos lá. Super espontâneo. Sensacional. Entendi. A nossa colaboradora e terapeuta sexual, psicóloga Paula Napolitano já tá com a gente aqui. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Vamos lá, antes de repassar as perguntas, que a gente convidou nossos ouvintes a mandarem perguntas aqui, né, sobre sexo, as dúvidas sobre sexualidade, né? Eles mandaram pelo WhatsApp, eu quero que você fale aqui sobre esse levantamento aí, Solteiros na América, promovido nos Estados Unidos. Uma pesquisa mostrou, pro ouvinte que não tomou contato com essa pesquisa, ela mostrou que a melhor idade para o sexo é depois dos 60 anos. Vocês ouviram bem. 60 anos. É sério isso aí? Fala, Paulinho. Edgar, acho que o único que vai poder responder isso na bancada é você, né? Eu tô longe ainda, mas tô a caminho. Então, olha, pode responder. 54. Vale 54? Quase, tá quase. E aí, Paulinha, como é que é essa história? Foi uma pesquisa feita com mais de 5 mil americanos, né? E que trouxe pesquisas do quanto a vida sexual era prazerosa, desde os 18 anos até sem limite de idade. E aí o que eles chegaram à conclusão nessa pesquisa é que em torno de 60 a 65 anos seriam o que as pessoas considerariam uma vida sexual mais prazerosa. Mas com base em quê? Eu fiquei curioso. O que as pessoas os comprimidos novos, os medicamentos... Que vai contra o que a gente costuma achar de modo geral, né? Porque os hormônios caem nessa faixa etária, você tem umas mudanças no corpo e assim por diante. Mas o que a pesquisa traz e relatos das pessoas é que você tem muito mais liberdade sexual. Além de você ter mais liberdade, você tem muito mais autoconhecimento e maturidade sexual. Então você já sabe o que você gosta, o que você não gosta, você já se foca nisso, você tem muito menos expectativas. Então você, de modo geral, as pessoas têm expectativa da quantidade de tempo que fica, de que tem que ter tantas vezes, de que tem que ser penetração. E as pessoas com o decorrer do tempo vão entendendo que não tem que nada na sexualidade, né? E até essa coisa de sair de só penetração, que muitas vezes você tem mais prazer. A ideia de você não precisar mais se cuidar com gravidez, se vou engravidar, se não vou engravidar. E claro que hoje a gente tem medicamentos eretivos, tem fórmulas para mulher que também está mais velha de ajudar na lubrificação e tudo mais. Mas o que eles dizem isso, assim, que é uma liberdade maior, uma criatividade maior, um autoconhecimento maior e menos autocrítica, assim. Então... Eu tô lembrando que o Jagger, você ouviu essa, Tonholi? O Keith Richards, na verdade, se desculpou publicamente com o Jagger, porque ele falou que ele era um velho bastardo que não parava de fazer filho. O Jagger tá com quantos anos? O Jagger já é 70, não é? 72. 72 anos. E continua mandando bala, 8 filhos o Mick Jagger tem. Acende um filho Lembrei no outro. dele enquanto você tava falando, acende um filho no outro. Eu queria fazer uma afirmação aqui. É um depoimento pessoal? Não, porque eu tenho 30 só. Na metade. Mas um achismo que eu tenho, você vai me corrigir, Paulinha, se eu tiver errado, por favor. Legal. Essa pesquisa aqui, repara, foi feita pelo instituto chamado Solteiros na América. Porque, então, esses 62 que fazem esse sexo com mais qualidade são solteiros. Porque eu tenho pra mim que o solteiro, ele vai lá, se produz e tal, e prepara tudo esquema pra fazer um negócio legal. Os solteiros e as solteiras. Eu tenho a impressão que os casados estão ali na sala de casa. De aí chinelo, tá ali, de chinelo, né? de meia, nem assim. tira meia. Tipo Aí que tá vier vendo o Jornal lucro. Nacional. Entendi. Quando vai pro intervalo, olhou, tá ali, tá, abaixa o volume, vai, como acabou. Antes de acabar, já voltou, a hora que tá voltando, só aumenta o volume e acabou. É assim ou não? Porque casado acha tudo meio sem graça. É assim, Paulinho, ou não? Corre o risco de ficar assim. É no fica tempo do assim, intervalo. Baixou o volume da grande família, Antes da novela começar, Sabe bem. que às vezes, assim, com 30 e poucos anos, 2 anos de casado, assim, já costuma, se a gente não tomar cuidado, eu tenho vários casais no consultório que já estão nesse esquema. 30 e poucos anos, liga a novela, liga o negocinho ali. Então, se a gente não tomar cuidado em qualquer idade, vira uma coisa da acomodação, do não sei o quê, precisa de esforço. E se me permite também, Caio, quem consegue fazer no tempo do intervalo tem alguma coisa errada aí, né? É muito, né?
Não, mas porque aquela coisa sem graça, sem novidade, tá, vai ali, vai, abaixa o Mas você volume acha que tá me o incomodando. solteiro, ele se prepara mais, assim, é que nem o Caio falou, tá sempre mais pronto pra isso, mais focando nisso, pra que seja mais prazeroso De modo mesmo, geral, mais sim. inesquecível? De modo geral, o solteiro, ele tá na coisa do tipo, eu preciso conquistar, eu preciso fazer o meu Isso melhor. é legal, eu preciso, é a caça, aquele negócio do instinto. Só que a coisa do casal também, ao mesmo tempo, entra da coisa, eles já se conhecem. Eles já se conhecem, já sabem o que gostam um ao outro. Porque quando você tá solteiro, você tem que testar. Você vai testando tudo pra saber o que a outra pessoa gosta e assim por diante. Quando você tá casado, não. Você já sabe o que o outro gosta e já se conhecem. Nem mais. perfume, é só o cheiro de creme Monange, aquela coisa que já sabe. Há 2 sextas-feiras você falou uma coisa muito interessante. Você falou que acabou o conceito de preliminares, que na verdade tudo já é visto como sexo em si. Será que esse pessoal que fala que o sexo após os 60 é melhor já não adotou essa ideia de que acabou as preliminares? Com certeza. Tudo já faz parte. Na verdade, nem acabou preliminares, mas deveria a gente deixar de lado esse termo, porque tudo deveria fazer parte, né? A masturbação, os beijos, a massagem erótica, e tudo isso deveria fazer parte do sexo como um todo. Mas com certeza, o pessoal acima de 60, eles incluem toda a parte de afeto, de sedução, de tesão, de prazeres pelo corpo inteiro como sexo. E por isso o sexo vira mais prazeroso. Porque pênis, vagina, ânus são algumas das zonas erógenas, poucas das zonas erógenas. Eu queria te perguntar sobre esses políticos que têm mais de 75 anos, à luz da famosa frase do poeta Paulo Leminski, o poder é o sexo dos velhos. É? Eu não sei, porque o sexo, ele influencia muito na coisa se a pessoa tá bem, se a pessoa tá feliz, se não tá com a cabeça pesada, e às vezes os políticos estão bem sobrecarregados, digamos assim. Vamos para as perguntas dos ouvintes aqui, as dúvidas da nossa audiência? Bom dia. Eu gostaria de saber se é complicado, se a gente deve dar uma pausada ou se tem uma posição melhor para continuar fazendo sexo com a mulher grávida. No caso, ela já está com 8 meses. Será que eu tenho que esperar ela ter o filho e esperar a quarentena para depois fazer alguma coisa? Ou tem alguma possibilidade da gente continuar tendo relações? É melhor não dar uma pausada. Atrapalhe ela. É Isaac de São José dos Campos. Olha aqui, o Isaac, é o seguinte, antes de eu passar a palavra para a autoridade aqui, eu quero ouvir o nosso integrante da bancada do Morning Show, que na verdade passou por isso recentemente. Como é que é, Vini? Explica pra gente, fala da tua experiência. Não tem problema, o Isaac, né? Isaac 8 meses a mulher dele. 8 meses, não tem problema nenhum, pode continuar, inclusive é bom para estimular aí o parto, né? Só tome cuidado com algumas posições, né? Que pressionem a barriga da sua parceira, por exemplo, e tomar cuidado se acontece algum tipo de sangramento ou não. Tirando isso, tá tudo certo. Até parece que é sério, né? Vini! Deu show agora, Vini! Nasceu com o queixo furado? Pesquisei bastante, viu, Isaac? Vocês acharam que era só um rostinho bonito? Olha lá, o Vini é muita cuca no lance. Grande. E aí, vamos lá. É exatamente isso, né? Primeiro tem que ver se a mulher está com vontade, está com desejo e quer continuar. Acho que esse é o primeiro ponto. Se não tem nada contraindicado pela médica, se a mulher está com vontade, podem continuar tranquilamente, e posições em que a barriga não vai ser apertada. Normalmente a posição ali de conchinha, de ladinho, costuma ser uma boa posição. E conversar também sobre as dores que ela está sentindo, né? Só algumas partes você evita apertar mais. Exato. Olha que sensibilidade, hein, Vini? Você Parabéns, tá chocado, hein? né, Edgar? Não, tô orgulhoso. Eu acho que ele quer um Vale Night hoje. Tem mais uma Algo aqui. me diz. Vamos lá. Tá feira, né? Morning Show. Meu nome é Tatiana e eu tenho uma pergunta para a sexóloga parceira de vocês. Eu queria saber até que ponto chega a influência desses clipes de MCs e Anitta e tudo mais no adiantamento aí da sexualidade das crianças, das adolescentes. No meu caso, eu tenho uma filha de 14 anos e já venho lutando contra isso há uns 2 anos, assim. Complicado, né? Se ela puder dar uma orientação aí pra nós. Um abraço, hashtag partir pra cima. Olha, ela tá preocupada, nosso ouvinte, com a questão da banalização do sexo nas crianças, sexualização precoce. Isso já foi bastante discutido. Qual é a opinião que se tem hoje, Paula? Realmente é uma preocupação super válida, né, da Tatiana, porque
É uma coisa que incentiva, assim, de alguma forma, né? Estimula, de alguma forma, uma sexualidade um pouco mais precoce, de alguma forma. Uma sexualidade, não um sexo, né? Então, lembrando da sexualidade nesse sentido, de estimular algo mais relacionado a afeto, a querer experimentar, a querer estar mais disposta às coisas, não necessariamente o sexo. O que a gente fala é não dá pra gente tirar e colocar numa bolha, porque o mundo está assim, a gente precisa fazer alguma coisa para ir mudando isso, mas está assim. Então, a conversa e o diálogo que trate esses assuntos nesse sentido, e não só nas mídias, mas quando tem alguém na sala, colega da sala, assim por diante, ou quando a gente está só compactuando com o machismo, de que só a mulher não pode se vestir assim, porque o homem não vai aguentar. Então, a gente precisa conversar com os adolescentes sobre todas as situações que estão aparecendo na mídia, que estão aparecendo na escola, que estão aparecendo na novela, para que a gente possa conversar e tentar cada vez mais chegar numa sexualidade também com afeto, com responsabilidade acima de tudo, porque acho que essa é a principal coisa, de cuidar da saúde acima de tudo. Então, que a gente consiga trazer essa construção, porque muito da sexualidade está vindo sem afeto nenhum e sem responsabilidade, né? Sim. Vide pelo carnaval, que parece uma época parte da vida e não é uma época parte da vida, né? Posso emendar um negocinho, Paulinha? Paulinhas, porque a nossa ouvinte, a pergunta dela me despertou uma curiosidade, assim. A questão do DNA, a questão genética nos acomete em todos os âmbitos, né? Em todas as questões que nos formam, vem, né, dos seus ancestrais, tal ali. No sexo é também, e como você detecta isso? Eu digo, na iniciação sexual, na formação da preparação do corpo maduro para o início da prática sexual, o quanto isso interfere, onde você detecta isso? E se aí uma segunda pergunta engatada, se essa banalização, essa iniciação precoce no sexo colabora para um amadurecimento também, uma preparação do corpo, tanto da mulher quanto do homem, para a procriação, enfim. O corpo ele já está preparado mais fisicamente já mais cedo. Tanto que a gente tinha, né, os nossos avós que casavam muito mais cedo, tinham um filho muito mais cedo. Então, o corpo, ele até está preparado para isso. O problema é que a gente precisa ter o corpo fisiológico preparado e toda a parte emocional e de maturidade em conjunto. Então, eu preciso saber que se eu estou preparado fisicamente para ter uma relação sexual, eu tenho que estar preparado para usar camisinha, ou para me prevenir, ou para aprender a dizer não quando eu não estiver com vontade. Então, é muito importante que a gente una essas duas coisas, porque o corpo às vezes vai estar até preparado mais cedo do que o nosso psicológico e o nosso emocional está preparado. E é por isso que essa conversa é extremamente importante, tanto de aprender a dizer não, quanto saber que se eu estou pronto para isso, eu tenho que ter maturidade para agir com as consequências disso, né? Eu queria que a Paulinha falasse bem diretamente, porque ela falou, tem uma filha de 14 anos e ela citou a Anitta. Então, o que falar para essa menina, como você falou também, não é só falar, olha, calma, o que é para falar exatamente, sabe assim? Porque eu acho que às vezes os pais ouvem esse discurso, têm vontade de implantar isso, mas não conseguem verbalizar exatamente isso na hora de dizer. Então tá passando o clipe Vai Malandra, a sua filha tá vendo, de repente tendo vontade de usar aquela roupa, de dançar daquele jeito, e isso te preocupa. O que é que você fala exatamente para ela? Eu acho que mais do que o que você fala é que diálogo você consegue ter com ela. Então, por exemplo, o que você acha do clipe? O que você acha que esse clipe tá querendo passar pra gente? Porque o adolescente com 14 anos, ele já tem toda uma reflexão que às vezes os pais subjugam até nesse sentido. O que você acha que ela tá passando? Por que você acha que ela tá tendo todo o sucesso? Você acha que o sucesso tem que ser só dessa maneira? Então, fazer mais do que dar respostas é fazer com que ela reflita acima do que aquilo traz para ela, aquilo traz para ela, que traz para o mundo, que visão as pessoas têm dessas pessoas. Mais do que isso, eu digo que é trazer um diálogo e principalmente entender qual é a visão que essa filha está tendo, para que aí você consiga trazer outras reflexões diferentes. Só uma última questão do ouvinte aqui, rapidinho. Aqui é Marco, de Vargem Grande do Sul. Muito fã de vocês, adoro o programa, ouço todo dia. Eu gostaria de saber da sexóloga sobre menstruação. Se uma mulher menstruada tiver relação, se corre o risco dela poder engravidar, se não tem problema ou se tem que se precaver com isso.
Obrigado, um abraço a todos. Legal, essa é uma pergunta frequente, né? Pode acontecer sim da mulher engravidar na menstruação, então é importante que tenha proteção da mesma forma. As chances são um pouco menores do que fora da menstruação, mas tem que prevenir, e mais ainda das doenças sexualmente transmissíveis também, porque o sangue faz com que seja mais fácil ainda essa transmissão. Boa. Pra saber mais, Paulinha? Pra quem quer saber mais, entra no Facebook Psicóloga Paula Napolitano, que a gente pode continuar conversando lá, mandando as perguntas que eu vou respondendo. Boa, agora 11 horas, obrigado, viu? Obrigada. Bom final de semana. Ótimo fim de 11 semana. horas 22 minutos, horário de Brasília. Como é que tá a nossa hashtag palpites para o Oscar, Paulinha? Olha, está movimentada com o palpite do pessoal, eu separei alguns aqui. Não estamos nos TTs? Não estamos, viu? O Não pessoal tá possível. muito pensando em Mamonas Assassinas hoje. E não tá querendo dar palpite pro Oscar. O pessoal é Glória Pires, entendeu? Ainda não assistiu todos os filmes. Mas ó a Maju Santana, ó. Brincadeira, hein? Ela diz que a Frances McDormand ganha como melhor atriz. E o Vini também apostou. Ela é a protagonista de 3 Anúncios para um Crime. Realmente é Mas a tá favorita, fácil. hein? Tá Acho fácil. muito difícil. Tá, mas tem ela a não ganha. Meryl Streep, né? Meryl Streep. Depois. Batendo o próprio recorde no número de indicações. 45 vezes indicadas. Mas eu acho que não, nem eu acho que dessa vez vai pra Frances mesmo. A gente tem aí esse outro do Alessandro Labate, ele diz que na vida ele está igual o Denzel Washington ao perder o Oscar no ano passado. Pois é, perdeu. Era também um dos favoritos, um filme bem legal, Fences, né? Com a Super Viola, teatral, né? com a Viola Davis, que ganhou por coadjuvante. Então a vida não tá fácil pra ninguém, nem pro Vladimir Bricha, né? Que tem muita gente que acha que Bingo foi injustiçado. Foi. Como disse aqui o nosso ouvinte, Belinato, é isso, gente? São Belinato. uns nomes muito loucos. Ele diz: fiquei triste pelo Bingo não ter ido. O Vladimir Bricha arrebentou na interpretação e com certeza eternizou a história do Bingo, o pseudo Bozo. Mas tem um filme chileno, Edgar, que tá concorrendo como o melhor filme estrangeiro e que pode até ganhar esse ano, sabia? É um dos favoritos, junto com o The Square, que é o filme sueco, que inclusive dá pra gente assistir já no iTunes, que você que tem esse serviço pode pagar e assistir em casa esse filme que concorre ao Oscar. Vamos aguardar. Se o Chile ganhar, vai ser a primeira vez do país como vencedor do Oscar. Traz a história de uma mulher transexual, que é uma... ela é acusada pela família do namorado de tê-lo assassinado. Essa é a história, e se ganhar vai ser o primeiro Oscar pro Chile. Se você quiser saber dos meus indicados, tá aqui no meu blog, tem um resumo de todos, com curtas e coisas que você até consegue assistir pela internet para se atualizar a respeito Eu vou do ler, Oscar. eu vou ver. Teu blog. Vamos lá, já que a gente tá no cinema, vamos fechar o morning dessa sexta-feira com as estreias. O que você destaca pra gente aí? Gente, muitos esperando o novo filme da Jennifer Lawrence, essa que já ganhou o Oscar com indicações, já ganhou 2 vezes. Ela está em Operação Red Sparrow. Eu confesso que fiquei super encantada com esse trailer. É uma história de espionagem. Ela é forçada a participar aí, de um grupo de espiãs russas que usam, além de técnicas, claro, de espionagem, também a sedução para conseguir os seus resultados. E aí, nessa história, ela vai se encontrar com o agente da CIA, que é interpretado pelo Joe Edgerton. E aí vai rolar um romance e ela vai ficar dividida. Operação Red Sparrow, tem muita gente comparando com La Femme Nikita e outras histórias meio parecidas, mas Jennifer Lawrence parece que entrega bem o seu trabalho como atriz. Project Florida é o outro filme que... Ih, ó! Voltou. Agora sim tá certo o trailer. Project Florida, que seria o Projeto Flórida, é um filme que tem indicação ao Oscar Melhor Ator Coadjuvante para Willem Dafoe. Ele não é o favorito para ganhar. Na verdade, muitos consideram que a grande injustiça tenha sido a não indicação dessa garotinha, a Brooklyn Prince, para Melhor Atriz Coadjuvante. Ela ganhou outros prêmios aí e parece que ela é a alma desse filme, que trata de histórias esquecidas nos Estados Unidos, de gente sem grana, né, Ed? Então a gente tem os moradores desse Projeto Flórida, que é como se fosse um lugar onde pessoas de baixa renda residem, né? A menininha e sua mãe moram nesse projeto aí. A mãe dela, inclusive a atriz, foi selecionada pelo Instagram, não é uma atriz profissional. E
tá aí com algumas indicações. Então, o que é que acontece? A mãe na luta para ganhar grana, mas ao mesmo tempo tendo que cuidar dessa filha, algumas vezes negligenciando esse cuidado, e o William Dafoe, que é o gerente ali desse lugar, observando tudo isso acontecer e agindo como uma espécie de protetor. É um filme que encantou a crítica e que tá agora disponível para todo mundo antes do Oscar, Projeto Flórida. E fechando com A Maldição da Casa Winchester. E aí, um filme de terror, estrelado pela Helen Mirren, que é atrizona, ganhadora de muitos prêmios. Essa casa de não sei quantos cômodos. Essa casa de mais de 100 cômodos, que já foi retratada por uma matéria do Fantástico em 2007. Foi construída pela viúva do herdeiro dos rifles Winchester, que ela se sentia assombrada. E uma vidente falou pra ela assim, olha, você tem que construir uma casa pra todas as almas penadas aí que morreram mortas. Por mortes violentas através dos rifles da sua família. E ela cai nessa, constrói essa casa, e a viúva é vivida pela Helen Mirren. Eu fui assistir esse filme ontem, Ed. Confesso que esperava muito mais. Mas não deixa de ser uma história interessante. É um filme australiano e neozelandês. E tem a Helen Mirren, né, que dá um show em qualquer papel. Então tá aí os estreantes nos cinemas. Tem muito filme do Oscar aí pra quem ainda quer fazer uma maratona. Boa sorte. E domingo, eu, Edgar Piccoli, Miguel Forlin, Paulo Gustavo, Manu Carvalho, esperamos vocês para falar aí sobre o Oscar, os ganhadores, as apostas, o tapete vermelho, tudo nesse domingo. Acho que vai começar às 15:10, a cerimônia tá marcada para as 10 horas. Boa, Paulinha. Vamos lá, fechando o programa. Quem tá aí para dar o prêmio hoje? Quem comparece para o... Qual que foi o primeiro ouvinte que você botou aí no ar, Ed? Bota de novo aí. Esse aqui? Bom dia. Eu gostaria de saber se é complicado. O nome tá no final, Vini. Aqui, ó, vamos ver. Sem que atrapalhe ela. Que é Isaac de São José. É o Isaac. O Isaac. Tá, beleza. A gente fica por aqui, volta na segunda-feira a partir das 10 da manhã aqui na Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Traz uma caneta, Vini, na segunda-feira, anota. Cuidem-se, hein? Bom final de semana. Morning Show.